Graça e paz, meus irmãos, muito bom dia. Hoje já 16 de setembro de 2025, mais um dia em obediência ao Atos 1, verso 8, onde diz que ide a todo mundo e pregai o Evangelho. Como o Evangelho me alcançou há alguns anos, onde tem feito transformação na minha vida, eu entendi tudo isso que eu tenho que levar adiante. Logicamente que nem todos onde chega vão parar, mas se você iniciou ouvindo este canal, não deixe de ouvi-lo por completo, pois é a palavra do Senhor, a palavra transformadora, abençoadora, a palavra que, assim como eu disse ontem, sobre um pai e um filho ter 20 anos de tratamento para que tenha a terra sarada para vir a seu pai, para vir a ser um pai ou uma mãe. Então, com certeza, meus irmãos, a palavra aqui hoje, inclusive, vai fechar este raciocínio. E a palavra diz no quinto livro de Moisés, do Pentateuco, em Deuteronômio, no capítulo 11, no verso 18. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal à vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Vamos orar para que o Senhor me revele mais do céu e que vocês também possam ter o despertar para compreender, para buscar, inclusive realmente para entender tudo isso. E aqueles que já conhecem, ser alimentados pela essa palavra genuína, viva e eficaz. Querido Deus, em nome de Jesus, estou aqui mais um dia, já desde o início do dia, minha primícia é entrega na Tua palavra. Oh Pai, como é bom, como a palavra do Senhor diz através do salmista, lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra e luz para os nossos caminhos. Oh Pai, em nome de Jesus, onde chegar este devocional, que seja hoje, seja posteriormente, que os irmãos que ouvirem possam ter um despertar e possam avançar com essa estrutura humana para que venham bênçãos sobre as vossas vidas, que eles possam tratar seus filhos desde a infância, para que sejam terras saradas, para que alcancem a terra prometida, que o Senhor faz menção aqui neste estudo. Oh Pai, em nome de Jesus eu lhe peço, e peço também que o Senhor me dê a melhor interpretação deste texto, para levar adiante a palavra genuína do Senhor, que tem eficácia, mas que eu possa de alguma forma, através do Senhor em mim, fazer esse despertar para que as pessoas comecem a viver verdadeiramente o Teu Evangelho. E que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus por isso. Vamos então entender todo o processo. A palavra diz, começando sim no versículo chave, ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentadas em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. Escrevei-as nos umbrais de vossa casa e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Irmãos, se me permitem, eu vou voltar aqui no próprio Deuteronômio, no capítulo 6, no verso 6 ao 9. Olha bem, o título aqui do verso do capítulo 6 é o fim da lei. O fim da lei é a obediência.
Ou seja, tendo obediência, não precisa de lei. E lá no próprio verso 11, agora vocês vão entender que após essa palavra, essa mensagem do céu aqui na terra, desde lá do princípio até hoje, então, se formos obedientes, a lei não vai ser exercida negativamente sobre a nossa vida, porque se formos obedientes, nós teremos bênçãos. Se não formos, infelizmente, teremos um peso. Lá diz maldição, eu acho muito pesado, mas se está escrito aqui na palavra, eu não posso deixar de dizer. Então, nós vamos entender que de uma forma teremos bênção, de outra, maldição. E a palavra diz aqui no verso 6, essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. E esta é a lei, este é o mandamento. Mas se tivermos obediência, assim como no verso 11 ele inicia os benefícios da obediência. Ou seja, lá falou sobre o fim da lei é a obediência. Então está dizendo que se formos obedientes, não teremos o peso da lei sobre nós. E aqui mais uma vez ele repete, por isso que a palavra é bem idêntica, e aqui vai dizer mais uma vez os benefícios da obediência. Então ele começa no capítulo 11, no verso 8, guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes e entreis e possuais a terra para onde vos dirigis, para que prolongueis os dias da terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a dar a vossos pais e a sua descendência, terra que mana leite e mel. Irmãos, como eu sempre falo, como eu sempre trago, que a Bíblia Sagrada não é um livro de história, aqui foi lá no começo de tudo, onde Moisés foi levantado depois da criação do mundo, depois da passagem com Adão e tudo, e depois todas as coisas. E a gente pensa que quando Moisés foi levantado ali para tirar o povo do Egito, passando pelo deserto para a terra prometida, a gente pensa rasamente, né, ou de uma forma rasa, que ali foi só uma passagem, só um ponto que a Bíblia relata sobre ter um homem levantado como Moisés. Mas não, irmãos, aquela mesma terra que mana leite e mel, que foi prometida e que muitos não chegaram, na verdade, dentre os que saíram. Nem Moisés, o próprio que foi levantado, entrou nessa terra que mana leite e mel. Entrou só 2 homens, chamados Caleb e Josué. Então, o que temos que entender é que a gente tem que ser obediente para ter os benefícios, e a lei não está com peso da mão do Senhor sobre nós. Isso serve verdadeiramente para os dias de hoje. Assim como eu mencionei ontem sobre filhos, sobre crianças, desde crianças, nós pais, eu não sou avô ainda, mas futuramente, nós temos que desde cedo estar colocando as palavras do Senhor no coração e na alma, e de alguma forma também na nossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. A nossa mão quer dizer nosso mover, tudo que a gente faz, e atada
também nas mãos e também esteja no frontal dos olhos, ou seja, tudo que a gente observar ser mediante, tudo que a gente enxergar, tudo que a gente vê, ser mediante a obediência à própria palavra de Deus. Se assim fizermos, ontem eu sei que muitos começaram a fazer conta, como assim que uma pessoa tem que preparar 20 anos para ser mãe, para ser pai? É isso, porque o ofício já começa desde a infância. Desde a infância, uma criança indo para a casa do Senhor, ou dentro do seu lar, ouvindo a palavra do Senhor, assim como aqui em casa, antes do café da manhã, é essa palavra, é este devocional. Eu acordo, a primeira coisa que eu pego é o meu celular, que tem um aplicativo, que vocês sabem, que eu já disse várias vezes, que o seu Jobson posta na empresa, e eu venho e faço um estudo sobre a palavra para trazer a mim e levar a vocês com esse estudo, com este entendimento, para que verdadeiramente a gente inicie os nossos dias falando sobre a palavra de Deus, ou seja, as palavras já começam a estar no meu coração, na minha alma, e começa no mover o que eu vou fazer, sempre baseado, como se ela tivesse atada na minha mão. Então, tudo que eu for decidir durante o dia, que eu for fazer, eu tenho que ser obediente à palavra de Deus, exercendo compaixão, bondade, misericórdia, entendendo da limitação do próximo, entendendo que o próximo, o ser humano em si, é o nosso maior desafio aqui na Terra, que, ao meu ver, essa convivência humana é o maior desafio que temos aqui na Terra. Então é isso, a gente tem que verdadeiramente enxergar aqui, como diz aqui também, no frontal dos nossos olhos, enxergar como luz, porque lá na frente, depois de todo esse processo, depois de Jesus Cristo, Paulo nos ensina em Romanos 12 que o mundo espiritual ele é mais visível do que o físico para aqueles que têm intimidade com Deus. Então é isso, temos que entender que, assim como eu falei, acho que em oração, que lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor e luz para os nossos caminhos. E prosseguindo aqui, para fechar mesmo verdadeiramente aquele raciocínio desde ontem, e a palavra diz aqui, escrevei-as nos umbrais da vossa casa e das vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais. Então aqui, se a gente fizer isso com os filhos, buscando a palavra, ensinando o caminho que se deve andar, então, com certeza, eles serão multiplicados os dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a dar a nós, aos nossos antecessores, mas a gente precisa fazer algo bem diferente. Eu aprendi que nós temos que curar a nossa terra para não reproduzir frutos negativos que geram maldição sobre a nossa descendência. Então, por isso que a palavra aqui diz que porque se diligentemente guardardes todos esses mandamentos que vos ordeno para vos guardar, amando o Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a Ele vos achegardes, o Senhor desapossará todas estas nações e possuireis nações maiores e mais poderosas que vós. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates até o mar ocidental será vosso. Ou seja, na verdade aqui não está querendo dizer sobre a gente ter todas as posses, por mais que lá supostamente seria neste entendimento, porém hoje é onde a gente tiver a planta do nosso pé, abençoado ser aquele lugar. Não por propriedade, mesmo porque que Deus, a prosperidade que Ele quer para as nossas vidas é a prosperidade
verdadeira, que é não nos faltar nada do que nos for necessário. Não que ele não possa liberar algo, riquezas, coisas, patrimônios e tudo para seus filhos. Ele pode e ele quer e ele se agrada disso, principalmente quando estes se posicionam como se não fosse deles, sim, uma bênção do Senhor, e Deus confiou a ele, ou a mim no caso, Deus confiou a mim tudo que eu tenho para que eu zelasse nele. E este é o entendimento que eu tenho em todo o contexto bíblico. Então, o sentido é esse, não de ter todas as terras, mas em todas as terras que estivermos, com a planta dos nossos pés, guardado na nossa alma a palavra dele, e no nosso coração, e o mover das nossas mãos, e o enxergar dos nossos olhos ser nessa linha de entender que tudo é do Senhor, e onde estivermos ele vai nos abençoar e seremos fartos, seremos prósperos em tudo, não só como propriedade, mas por estar em lugares que somos bem vistos, bem quistos e tudo nessa linha. E aí a palavra diz no verso 25, já fechando o Deuteronômio 18, que ninguém vos poderá resistir, o Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes o vosso terror e o vosso temor, como já vos tem dito. Ou seja, ninguém pode resistir o Senhor onde você estiver, porque Deus é contigo. Deus, ele é o vosso Deus. Porá sobre toda a terra que pisardes o vosso terror, ou seja, quem te afrontar, quem mexer com você, quem praticar qualquer mal contra ti, ele vai se vingar, porque ele diz também lá no próprio Romanos que a vingança é dele sobre o outro. Então, a gente nem deve irar quando isso acontecer, quando alguém querer ir de frente com a gente, ele sim vai colocar o terror nessa situação. E a gente, e o vosso temor, o meu e o de vocês, sempre tendo temor a Deus, e como ele já nos havia orientado, como já vos tem dito, ou seja, já nos orientado. Então, se fizermos dessa forma, meus amados, meus irmãos, nós vamos estar preparando a nossa terra, a nossa descendência, para que verdadeiramente nossos filhos e netos venham a ser obedientes, porque eles terão os benefícios e não o peso da lei, como Moisés disse no capítulo 6. E no próprio 11, na próxima palavra aqui, que vai ser no verso 26, aí vocês vão, eu quero fechar já, para que vocês entendam quando fazemos de uma forma e quando não fizermos o que vai acontecer. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição se não cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Outros deuses que não conhecestes, meus irmãos, são qualquer deus, qualquer prática que esses deuses de D minúsculo faz com que a gente saia do plano de Deus, dos mandamentos principais que ele nos ordena. E vou fazer como Jesus, ele resumiu tudo: se a gente não amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E aqui, se tratando de próximo, a gente está falando da nossa descendência, onde nós temos que assentar com eles, orientar dentro das nossas casas
e levando essa palavra diariamente, constantemente, assim como a nossa alma ser tratada também por essa própria palavra, ela atada às nossas mãos para que o nosso mover, tudo que a gente fizer, também seja mediante a lei do Senhor. E os nossos olhos enxergar também as coisas boas que traz e que atrai bênçãos sobre as nossas vidas. E fecho esse raciocínio e espero em Cristo que vocês tenham entendido e possam plantar em vossas descendências, assim como eu tenho pensado muito e tratado isso na minha vida. E eu espero que a minha descendência possa compreender tudo isso que o Senhor tem me ensinado através do seu rico evangelho. Fiquem em paz e até amanhã. Beijo no coração de vocês.